Há quem diga que eles estão por aí participando de festas e aglomerações. Outros vão garantir que eles são vistos fazendo entregas para aplicativos e que precisam trabalhar. Há também quem afirme que eles estão em casa, super isolados e se deprimindo por conta desse momento. E deve ser tudo isso ao mesmo tempo, né? Para quem vive aquela que deveria ser a fase de experimentar a liberdade sob o domínio de uma quarentena interminável, que já deixa marcas para quem vive esse tempo. Ser jovem na pandemia é o assunto do nosso programa de hoje. Fica incerto, tudo que a gente está fazendo é incerto. A população jovem se movimenta mais e, de fato, são maiores transmissores. Eles estão preocupados, eles têm medo. Ficava com medo de sair de casa e pegar isso daí, ou passar para minha mãe ou para meu pai. A minha faculdade se adaptou e está dando as aulas online, então mudou muito. Ao mesmo tempo precisam ganhar dinheiro e aí eles estão se colocando a risco. Por mais que estivemos na pandemia, consegui fazer um curso muito bom, profissional. Cada um tem a sua realidade, cada um tem as suas dificuldades dentro de casa. Conversando comigo hoje pela internet sobre ser jovem na pandemia, André Sobrinho, sociólogo e coordenador da Agenda Jovem Fiocruz, Marcos Barão, presidente do Conjuve, Conselho Nacional da Juventude, e Rafael Guimarães, pesquisador em saúde pública da Fiocruz e do Observatório Fiocruz Covid-19. E olha, eu adoro quando quem está em casa participa mandando perguntas e comentários para a gente. Você encaminha direto para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Não deixa de participar. André, Rafael, Marcos, muito obrigada por estarem com a gente aqui hoje falando desse tema, sobre esses jovens que merecem toda a nossa atenção nesse momento. E eu começo com você, Rafael. Queria um pequeno retrato aí do que o Observatório Fiocruz Covid-19 tem percebido ao longo desse período de pandemia sobre a nossa juventude. Bom dia para todos. O que a gente tem percebido no Observatório é que a pandemia, especialmente desde o início do ano, ela tem se manifestado de forma mais frequente em casos e internados e óbitos também, entre pessoas cada vez mais jovens. Então, esse tem sido um fenômeno progressivo, sustentado ao longo do tempo, e aí a gente cunhou, né, a exemplo de outros estudos internacionais e de outras experiências, como foi com o caso da AIDS, esse termo, rejuvenescimento da pandemia no Brasil. Vamos falar mais sobre isso ao longo do programa, Marcos. Essa é a maior população jovem que o Brasil já teve. Que jovem é esse? Como é que você classificaria, ou melhor, como é que você observaria esse jovem em termos históricos, comparativamente falando? Bom dia, obrigado pelo convite para estar aqui. É muito importante para o Conselho Nacional da Juventude participar de espaços como esse, para a gente repercutir esse tema que é tão importante, né? E como você falou, nós temos hoje a maior geração de jovens da história do país. São quase 50 milhões de pessoas, com idade entre 15 e 29 anos, um quarto da nossa população. Isso, por si só, já mostra a complexidade do desafio, porque 50 milhões de pessoas representa 50 milhões de diversidades. Então, são diferentes desafios experimentados por jovens em seus territórios, apesar do contexto comum. O Conselho Nacional da Juventude tem feito uma reflexão importante sobre essa que é a maior geração de jovens da história do país, que é a tradução de um fenômeno, que é o fenômeno do bônus demográfico, e a partir do momento que a gente consegue proteger e garantir os direitos dessa população, a gente pode não só conquistar um presente, mas um futuro melhor para todas as pessoas. O que acontece é que, historicamente, essa população tem sofrido com a violação constante dos seus direitos, contexto agravado pela pandemia do coronavírus, colocando, mais uma vez, em risco o presente e futuro dessa geração em uma janela de oportunidade que já é muito curta, dado o envelhecimento acelerado que a gente está sofrendo agora com a nossa população. Então, falar de juventudes hoje é falar sobre o enfrentamento de Covid também. Então, perspectivas potenciais, mas também desafios. Futuro do Brasil, né, André? Eu queria saber com você, a gente tem aí esse olhar sobre uma juventude que supostamente está indo a bailes e que está fazendo com que o vírus se prolifere. Que juventude, o que essa juventude está vivendo nesse momento? Eu falei na abertura do programa, né, que é tudo isso ao mesmo tempo, mas como é que está a vida desse jovem? Que agenda ele está conseguindo cumprir nesse momento? Como é que a Agenda Fiocruz percebe isso?
Bom dia a todas e todos que nos assistem, a quem está aí no estúdio, né? A gente tem discutido na Agenda Jovem, né, um pouco refletindo essa complexidade da exposição da juventude ao coronavírus, né? Óbvio que a gente reconhece alguns comportamentos relacionados a esses impulsos por lazer, por diversão, mas a gente tem uma reflexão muito mais ampla, que aí já trouxe um pouco tanto o Rafael como o Marcos, de que essa exposição se dá por uma série de motivações, e dentre elas aquelas que competem às instituições, né, não só definir mensagens mais assertivas à juventude para que eles tenham uma consciência sanitária em torno do problema e, portanto, ajustem seus comportamentos individuais, mas também que as instituições possam dar o suporte que a juventude vem precisando para essas diversas motivações que os fazem estar expostos, né? E aí a gente considera, por exemplo, o tema da educação, o tema do trabalho, como questões centrais para a juventude, né, no sentido de que a luta pela sobrevivência ou a colaboração à renda familiar os faz estarem circulando hoje, né? E aí quais são as condições estruturais ou as que as instituições podem ofertar para que essa juventude possa, ao mesmo tempo, se proteger os seus ciclos de convivência, mas também sobreviver. E aí isso passa, obviamente, por políticas, por programas, por ações e por compromissos institucionais articulados, né? Um pré-julgamento relaciona juventude e inconsequência. Na reportagem de Alessandro Vieira com a produção de Cristóvão Paiva, um universo de realidades mostra que não é bem assim. Eles têm entre 15 e 29 anos, um caminho inteiro pela frente. E entre as inseguranças comuns na juventude, estão lidando com uma série de sentimentos, dúvidas e questionamentos trazidos pela pandemia. Afetou bastante, fiquei muito tempo triste mesmo, fiquei receoso de sair de casa, não queria sair, não queria fazer nada. Ficava com medo de sair de casa e pegar isso daí, ou passar para minha mãe ou para meu pai. E por essa questão de que eu também perdi minha avó por causa dessa pandemia, afetou muito a minha vida, muito profissional, tanto o lazer, o esporte. Com a chegada da pandemia, o futuro fica meio que incerto. Você se planeja, mas você não sabe se você vai conseguir chegar nesse futuro que você planejou. Então, fica incerto, tudo que a gente está fazendo é incerto. O aumento do desemprego, a dificuldade em conseguir uma primeira oportunidade. Estudar também não está fácil. Somado a esses fatores, a ansiedade, o medo do futuro e a falta de perspectivas. Na hora de dormir, a insônia tem acompanhado muita gente. Eu não era assim não, eu dormia a qualquer hora, mas tem dias que eu durmo lá para 1h da manhã, 2h. Ou até mais. A segunda edição da pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, uma iniciativa do Conselho Nacional da Juventude, com participação de outras 7 organizações, revela que 40% dos jovens ouvidos têm tido insônia. A saúde mental comprometida aparece no topo da lista dos problemas. A gente já tinha visto isso na primeira edição da pesquisa e a segunda edição ela reforça ainda, né, como isso tem se agravado. Então, a gente tem um dado de que 61% dos jovens têm vivido ansiedade, sentido ansiedade. Também eles falam 51% de exaustão ou cansaço constante, né? Que é um sintoma, né, desse processo de isolamento. O mapeamento aponta ainda que nesse período houve um aumento no número de jovens que chegaram a pensar em parar os estudos, 43%. Em 2020, eram 28%. Depois do início da pandemia, 3,5% trancaram ou cancelaram a matrícula. 55% disseram que só seguem nas aulas para buscar um futuro melhor. E ainda 38% dos jovens que responderam à pesquisa tiveram que buscar uma complementação financeira por necessidade. As atividades que eles mais realizaram foram prestação de serviços para outras pessoas e vendas de produtos que eles mesmos produziram. A gente tentou entender o quanto essas atividades são desenvolvidas online ou offline. E a gente percebe que a maior parte deles, né, 37% falam que essas atividades foram totalmente desconectadas, ou seja, foram 100% presenciais, e 34% foram parcialmente online. Então, o totalmente online, que seria o mais protegido possível, né, é a menor parcela de jovens que conseguiram fazer atividades nesse sentido. Então, eles estão preocupados, eles têm medo, né? Colocam esse medo em relação à pandemia,
mas ao mesmo tempo precisam ganhar dinheiro e aí eles estão se colocando a risco. Seja no trabalho, no transporte público, na falta de cuidados diários como o uso de máscaras ou mesmo por relaxar o isolamento social para momentos de lazer. Os jovens têm sido mais infectados pelo novo coronavírus. É o que mostra o Boletim Observatório Covid-19 neste relatório, que apresenta comparações entre a semana epidemiológica 1, que vai de 3 a 9 de janeiro, e a 20, que vai de 16 a 22 de maio. Os dados revelam um aumento de casos na faixa de 20 a 29 anos de mais de 172%. E se no ano passado vimos hospitais pelo Brasil ocupados por pacientes idosos, agora já se nota um rejuvenescimento da pandemia. A idade média de casos e óbitos vem diminuindo. Quando a gente olhou, principalmente em março e em abril, ao percentual de ocupação de leitos de UTI segundo a faixa etária, foi a primeira vez que a gente viu o maior número de pessoas abaixo de 60 anos sendo internadas em relação às pessoas com mais de 60 anos. A população mais idosa, ela tem esse cuidado mais, ela sabe o risco maior que ela corre. Já a população jovem, não. E, de fato, são maiores transmissores, porque a população jovem se movimenta mais. E mesmo se tratando de jovens saudáveis e com menos chances de agravamento da doença, eles ainda podem permanecer nos hospitais por semanas. Ainda não se sabe quais sequelas a doença pode trazer e será preciso tempo para avaliar o que vai acontecer. O fato é que não existe uma faixa etária imune às formas graves e fatais da Covid-19. E por isso é importante manter as medidas sanitárias e de distanciamento, além de ficar de olho no calendário vacinal na sua cidade. A gente vai controlar essa pandemia diminuindo casos, não é tratando casos graves. Você tem que ficar esperando o caso grave para ser tratado, é acumular óbito em qualquer faixa etária, em qualquer segmento populacional. Isso vai continuar acontecendo. E eu já tenho aqui algumas participações da nossa audiência, estimulando que você encaminhe também a sua participação. Eu vou começar aqui, gente, pela participação da Bruna Navarone Santos, que encaminhou para a gente via Instagram. Ela pergunta quais são os desafios para os jovens conviverem com as diferentes gerações. E aí eu incluiria também, né, quais são os desafios das diferentes gerações conviverem com os jovens. Vou pedir para o pessoal fechar meu ponto aqui, que senão eu não consigo ouvir os convidados. Vamos lá, eu começo com você, André. Olha, essa é uma discussão interessantíssima, né? Porque agora, quer dizer, a convivência intergeracional, ela faz todos os espaços, né? Mas agora, especialmente no mundo da família, na situação familiar, em função do isolamento, né? Essa convivência, ela tem um excesso de convivência, que a gente chama, quer dizer, tem uma certa... às vezes muita parceria, às vezes os conflitos que se dão, do ponto de vista geracional ou intergeracional, em vários espaços, né? Eu acredito sempre, e afirmo sempre assim, há sempre mais solidariedade geracional, né? Em momentos como esse, em que uma situação como essa vem afetando a todos nós e a todas as gerações, né? Então, se percebe muito, né, tantos os cuidados. O que aconteceu no começo da pandemia? Primeiro, essas mensagens muito difusas que chegaram à juventude, né? A gente faz uma linha do tempo, como o primeiro os jovens adoecem pouco, né? E aí, na sequência, como eles adoecem pouco, eles podem se contaminar, tenham cuidados para não transmitir, mas façam aquilo que as pessoas mais velhas e vulneráveis não podem fazer, né? Então, eles poderiam ir às compras, muitas matérias falavam sobre ir às compras, jovens podem fazer compras para os mais velhos, fazer coisas que os mais velhos não poderiam fazer. Ao mesmo tempo, também foram convocados para assumir funções vitais da sociedade. Por quê? Porque adoeciam um pouco. No percurso, isso foi se alterando, especialmente esse ano, pelos boletins epidemiológicos, que o Rafael fala muito melhor sobre isso, né? A juventude ficou mais doente, com agravos maiores em torno da contaminação, né? E isso significa agora uma inversão, talvez, porque a população adulta está ficando mais vacinada, está se vacinando mais, portanto, é preciso ter um cuidado maior com a juventude. Eu acho que a pergunta da Bruna, né, estimula a gente a pensar essa parceria geracional, mais do que quer dizer, pensar a convivência, que é difícil no sentido dos conflitos que já existiam antes da pandemia, geracionais, né? Mas, ao mesmo tempo, agora frisar fundamentalmente uma solidariedade geracional em torno deste momento que a gente vive da pandemia. Marcos, eu vou te convidar a comentar também a pergunta da Bruna e acrescentar você, porque a pesquisa que é citada na matéria, ela busca trazer
As respostas dos jovens, né, dos próprios jovens, como é que faz? Qual é o caminho que a gente pode seguir? Ouvi-los, principalmente, né? Como é que a gente pode apoiar esse jovem, dar esse espaço para que esse jovem possa construir a solução junto com esse momento, né, nesse momento? Bom, sem sombra de dúvidas, a pergunta da Bruna, ela estimula uma conversa super importante para o momento que a gente está vivendo no país. Isso também foi um dos princípios pelos quais a gente começou a pesquisa Juventudes e a Pandemia, porque para que a gente consiga ter um diálogo na sociedade, nesse caso um diálogo intergeracional, é muito importante a gente ter a capacidade de ouvir também. A gente abrir espaços para diálogos reais, abrir espaços para escuta ativa é muito importante para que a gente consiga superar qualquer tipo de juízo de valor ou qualquer tipo de percepção distorcida que é muito fácil de acontecer em um ambiente tensionado como esse que a gente está vivendo, como o André falou, de informações muito difusas. Ainda hoje, né, é assustador a gente pensar que um ano depois do início da pandemia a gente ainda tem informações difusas sobre temas importantes, mas imagina no início da pandemia, né, a gente ouvia desde que seria uma gripezinha ou que a gente deveria se cuidar de uma maneira ou outra, que a pandemia ia acabar rápido, enfim. Então, um processo de desinformação também, que é confuso para a sociedade, e naturalmente as pessoas recebem, absorvem isso de acordo com as suas próprias percepções e trajetórias, e por isso só, né, só a partir da ótica da diversidade da sociedade já percebe a complexidade que se dá nesse desafio. Então, é muito importante o diálogo e a escuta ativa, por isso a gente começou uma iniciativa como essa da Pesquisa de Juventudes da Pandemia. Ano passado, logo no início da pandemia, com esse compromisso de escutar e ampliar as vozes de jovens e reunir uma base sólida de evidências para apoiar a atuação de agentes da sociedade, seja para a formulação de política pública, projeto, ou para pautar o debate público, enfim, ter respostas para o presente, perspectivas para o futuro. A gente escutou mais de 33 mil jovens, quase 34 mil jovens, e um ano após a pandemia, após essa longa exposição da população brasileira e mundial à pandemia do coronavírus, a gente realizou uma segunda etapa com mais de 68 mil jovens em todas as unidades da federação, quer dizer, em todos os estados, no Distrito Federal, em milhares de cidades, e esse processo foi muito importante para a gente ter uma percepção mais próxima das diferentes realidades às quais as juventudes do Brasil vivem e estão expostas, né? Então, isso é muito importante. Dentro desse contexto, acho que não só a pesquisa Juventudes e a Pandemia, eu faço menção também aqui ao Atlas da Juventude, a gente, nesse processo, a gente também fez algumas entrevistas em profundidade para dialogar sobre alguns desses principais desafios com jovens. E uma das expressões, uma das vocalizações que aparecem por parte de jovens é: saúde mental não é mimimi. Esse não é o único tema de desafio no diálogo intergeracional, mas isso talvez expresse um pouco dos desafios cotidianos dessa convivência que o André mencionou também, né? Então, quando a gente conversa um pouco, por exemplo, sobre a saúde mental, que aparece na pesquisa Juventudes e a Pandemia como um dos principais desafios, como consequência da pandemia na vida de jovens, a gente percebe que é muito comum, pelo menos nos jovens que conversaram com a gente, essa percepção de que as outras gerações, até a própria família, não levam a sério ou não tratam com a atenção necessária os desafios da saúde mental ou da depressão, ou outras dimensões, desafios vividos por jovens nesse período. Ao mesmo tempo que, quando a gente conversa sobre a família, e aí o André mais uma vez falou sobre a convivência excessiva nesse período de pandemia, sobretudo por conta do isolamento, né, em que muitas pessoas do Brasil têm sido submetidas com responsabilidade, né, necessária para esse período, a gente percebe que a família também aparece como um pilar. Então, pode até parecer contraditório, quer dizer, poxa, é um problema, é a solução? Na verdade, isso é a complexidade da convivência em sociedade, e a gente tem percebido que, dentro dessa complexidade, jovens que conseguem ter um amparo da sua família, jovens que conseguem ter o apoio da família e das instituições que envolvem também a família, então a comunidade escolar, as instituições públicas, eles conseguem lidar de uma melhor maneira com esse período da pandemia, e naturalmente todo mundo é beneficiado com isso, inclusive a própria família e a sociedade. Com certeza, Marcos. Rafael, te convido também, querendo comentar a pergunta da Bruna, e também queria trazer com você, já no embalo aí dessa resposta do Marcos,
A pandemia colocou visibilidade, quer dizer, deixou muito claras algumas mazelas sociais que a gente tem, né? Ela deixou mais evidentes isso. E no caso dos jovens, precisa jogar luz a essas questões, porque sim, são eles os que estão mais expostos, né? Controlar a pandemia passa por eles sem a mínima dúvida. Queria que você comentasse isso também. Bom, é importantíssimo a gente discutir as questões das desigualdades, desses abismos sociais que existem no Brasil. Eles são disparidades que não são simples de serem resolvidas, que, na verdade, elas compõem, na verdade, né, a formação social brasileira. Então, a gente está falando de certas heterogeneidades, certas desigualdades que são estruturais. Então, elas são combatidas em longo prazo claro que a gente tem políticas públicas que procuram minimizar, mas efetivamente a gente só consegue ultrapassar essas barreiras com ações que são intergeracionais. Então, demora algum tempo até que a gente tenha uma recomposição social já munida de uma nova perspectiva, de uma nova sociologia, assim, de uma nova lógica de construção social. E o jovem é imprescindível para isso. E aí a gente ter, no meio dessa evolução geracional, uma pandemia que hoje traz luz para o jovem como sendo um dos responsáveis pelo propagador da pandemia, é um serviço, na verdade, para a desconstrução desse estigma social que a gente tem, né? Isso é bem importante. Aliás, eu queria até aproveitar para poder falar um pouco sobre essa coisa do ser jovem, porque a gente tem uma série de mal-entendidos com relação ao próprio conceito de juventude, né? Então, a gente tem, muitas vezes, alguns, até pesquisadores, que fazem mau uso, até por ignorância, né, na boa acepção da palavra, né, sobre o uso desse termo, rejuvenescimento, né, como se isso fosse como se isso pudesse evidenciar uma leitura imprecisa desse fenômeno que a gente tem discutido, né, e que nada tem relação com a questão de estigmatizar o jovem, demonizar o jovem como sendo responsável pela propagação da pandemia. Ao contrário, é de dar visibilidade para esse grupo que tem sido cada vez mais vulnerabilizado, porque quem tem sido colocado efetivamente à frente de trabalho é quem tem sofrido mais diretamente os impactos do fechamento das escolas e das universidades, com o qual a gente ainda tem muita dificuldade de lidar, porque a gente não tem uma estrutura hoje, no Brasil, necessária para o retorno seguro dessa população às salas de aula, né? Pensando no coletivo, né? Em todos os grupos. A gente hoje tem iniciativas de retorno que aumentam essa disparidade, porque a gente está falando de retorno seguro por parte de muitas instituições que são privadas e as públicas não dispõem dos mesmos recursos. Então, acho que é importante a gente destacar isso. E acho importante a gente destacar que quando a gente fala em juventude, a gente não está falando de adolescentes. Eu digo isso porque a gente traz um pouco esse senso comum, né, essa superficialidade que é colocada pelo senso comum, nos traz a ideia de que esses jovens são os jovens adolescentes que estão tendo dificuldades, né, com esse comportamento social e que resolvem deixar para lá e ir para a rua. E não é isso, a gente está falando de uma população trabalhadora. Hoje, o grupo onde a gente tem um crescimento mais substancial de internações em CTI no Brasil por conta da Covid é exatamente o grupo entre 20 e 29 anos. A gente precisa dizer isso. E muito provavelmente esse grupo não está se internando, chegando ao ponto de precisar de terapia intensiva porque está indo para a festa. Se você pensar o contingente de jovens que estão furando bloqueio e indo para a festa, ele é muitíssimo menor do que o contingente de jovens que não estão indo para a rua. E muito provavelmente ir para a rua trabalhar em empregos que são absolutamente informais e precários, né? Que não dão nenhuma segurança para esse jovem poder trabalhar e se proteger contra a pandemia. Então, eu queria começar falando sobre isso. Acho que esse é um ponto importante. E eu acho que essas são questões que hoje precisam ser colocadas para a gente pensar como que a gente pode fazer para reduzir a vulnerabilidade desse jovem, começando por desfazer esse mal-estar que é criado no sentido de demonizar o jovem como responsável pela pandemia. Muito importante essa sua fala, Rafael. Eu vou passar primeiro para o Marcos, depois para o André. A gente está no finalzinho desse bloco, quero ouvir vocês dois fazendo comentários aí sobre essa fala do Rafael. Marcos. Eu acho que essa provocação que o Rafael traz ela é muito importante, né? Então, quando a gente enfrenta um desafio como esse, é fundamental que a gente ultrapasse juízo de valor e qualquer desinformação, que a gente se apegue aos dados, à ciência, às fontes confiáveis de informação e às evidências. Esse, inclusive, eu tenho convicção de que é o princípio do observatório, ele nasce, né,
esse papel de produzir evidências, conhecimento para a sociedade, tem sido um papel que a Agenda Jovem tem cumprido, e também é um papel do Conselho Nacional da Juventude, e a pesquisa Juventudes da Pandemia ela foi uma escolha nesse sentido, mais uma vez, né? Então, antes da gente falar, isso é atribuição dos jovens, é responsabilidade dos jovens, é importante a gente entender o que as evidências dizem para a gente. Acho que, em primeiro lugar, nessa provocação do que é ser jovem, é importante a gente recordar que no Brasil, jovem, pelo Estatuto da Juventude, não são efetivamente adolescentes, né? Até porque já existe um Estatuto da Criança e do Adolescente, mas jovens são pessoas com idade entre 15 e 29 anos, majoritariamente um grupo significativo da população em idade laboral, quer dizer, são jovens trabalhadores, e que nesse período da pandemia tem sofrido uma série de efeitos significativos que impactam não só suas próprias trajetórias, as suas vidas, mas também a vida de toda a sociedade no presente e no futuro, né? Então a gente percebe com as evidências que houve um aumento significativo pela complementação de renda, que é a busca pela complementação de renda entre jovens, quer dizer, uma perda de renda significativa entre jovens, uma perda de renda significativa na família dessas jovens. Quando a gente olha, por exemplo, as taxas de desemprego, já antes da pandemia, a população jovem já tinha uma taxa de desemprego que era mais que o dobro da taxa média da população geral. Durante o período da pandemia, a gente tem um aumento de 6 pontos percentuais. Estou falando principalmente da formalidade, o que revela também desafios da informalidade, da precarização da relação de trabalho, né, às quais as juventudes têm sido expostas. Então, existe um aumento pela busca de complementação de renda. Mas isso também tem impactos significativos em outras dimensões da vida de jovens, por exemplo, como a evasão escolar, um impacto no processo educacional. Então, se os estudos já foram impactados por conta da pandemia, quer dizer, pelas medidas restritivas de isolamento social, naturalmente, a gente tem outros elementos no processo educacional, e aí, especificamente, o aumento pela busca de complementação de renda tem um impacto significativo, que deixam esse processo ainda mais frágil, né? Porque já durante a pandemia, a gente, quando conversou com os jovens, 43% dos jovens nessa segunda pesquisa apontaram que já pensaram em abandonar os estudos. No ano passado, a gente fez a mesma pergunta, foram 28%. Então, um aumento significativo de jovens que pensaram em abandonar os estudos. Quando a gente pergunta por que disso, 21% revelam para a gente que, olha, precisei ganhar dinheiro. Aí a gente tem 14% dizendo não conseguir lidar ou me organizar com o estudo remoto. E aí tem uma série de fatores, desde emocionais, psicológicos, até de infraestrutura e conectividade, que a gente tem visto que é uma grande luta para a promoção de igualdade de acesso à educação, que é um direito, não é um benefício, e também só revela, mais uma vez, essas desigualdades mencionadas pelo Rafael anteriormente. E quando a gente continua investigando, lá em terceiro lugar, entre alguns fatores, a saúde, mais uma vez, aparece, sobretudo a saúde mental e a depressão. Isso tem um custo muito elevado para o país e para a vida de jovem. Evasão que custa, hoje, 220 bilhões de reais por ano, que tem impacto na redução da expectativa de vida de jovens, na realização dos seus sonhos. Então, isso a gente acabar com os sonhos de toda uma geração, o que tem impactado, e aí isso a gente falou da saúde mental também, na ideia de uma desilusão juvenil, não só com o Estado, por uma percepção de ausência do Estado em respostas consistentes para demandas do presente e perspectiva de futuro, mas de toda uma geração em relação ao país, né? E isso é um dos grandes riscos globais, o próprio Fórum Econômico Mundial traz isso também, a desilusão juvenil. Então, é importante a gente entender que o problema ele é complexo porque ele é afetado e ele afeta em diferentes dimensões da vida de jovens e de toda a sociedade. André, já ultrapassei um pouquinho o tempo desse bloco, mas eu não quero fechar sem te ouvir. É isso, assim, acho que os dois fizeram um panorama interessantíssimo. Eu acho que essa provocação que o Rafael faz, né, o que é ser jovem, comparativamente, a gente está sempre em relações, então significa também pensar o que é ser adulto. Ou seja, quando a gente fala adulto jovem, tem uma certa expectativa do que é viver a juventude, com as representações que a gente tem, né, sociais em torno do que é ser essa juventude, e que a gente está vendo pelas falas dos jovens que são, sobretudo, assumindo algumas responsabilidades de adulto, portanto, essa interface, essa fronteira de ser jovem e ser adulto, estou falando aqui no nível das representações, né? E aí, quando a gente pega o tema do trabalho, quando a gente pega o tema da educação, que foram os dados que o Marcos trouxe, né? E aí a assertiva do Rafael colocando que as desigualdades elas se exacerbam na pandemia, significa dizer
dizer que, quando a gente está pensando o mundo do trabalho, quando a gente está pensando o mundo da educação, do ponto de vista da relação com o futuro e do ponto de vista também da permanência das condições de vida no presente. Então, essa ideia também de que a juventude é um estado de espírito é uma representação muito comum que a gente circula, né? Mas ela é também uma condição social, de expectativas sociais que são depositadas sobre esses sujeitos nessa faixa etária e que muitas vezes eles também colocam expectativas de futuro que não encontram condições de realização efetiva por parte das estruturas das instituições sociais, né? Então, acho que os dados que são trazidos, eles revelam as falas um pouco do que também as ciências humanas, né? Eu acho que quando a gente fala de evidências científicas, estamos falando nesse duplo registro, as ciências médicas assertivamente colocando questões relacionadas à pandemia, do ponto de vista da sua infecção, dos agravos da situação epidemiológica, e as ciências humanas que há muito vem dizendo sobre essa condição juvenil marcada por desigualdades, por essa situação aí que se inclui sobre inserção social, que tem a ver com experimentação, mas tem a ver, sobretudo, com os marcadores sociais com que a juventude vive e que se abalam na medida em que ser jovem negro, ser jovem negra, ser jovem mulher, ser jovem homem, ser jovem mora em território periférico ou não, né, diz muito sobre o que é ser jovem nesse momento atual. E como esses dados estão importantes mais do que nunca agora, né? Vamos para o intervalo rapidinho, no próximo bloco, realidades distintas e um mesmo desafio: atravessar a pandemia, preservando a vida, sem abandonar o futuro. A gente já volta, não sai daí não. A Sala de Convidados está de volta conversando sobre ser jovem na pandemia. Comigo via internet, André Sobrinho, sociólogo e coordenador da Agenda Jovem Fiocruz, Marcos Barão, presidente do Conjuve, Conselho Nacional da Juventude, e Rafael Guimarães, pesquisador em saúde pública da Fiocruz e do Observatório Fiocruz Covid-19. E se você ainda não participou no primeiro bloco, ainda dá tempo, manda as suas perguntas e os seus comentários para a gente. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Cada realidade, um desafio. Ser jovem na pandemia é cuidar do agora sem perder a visão do futuro. Uma travessia mais difícil para alguns, mas sempre difícil. Entre os barcos e a piscina, mais um dia no Projeto Grael em Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui, estudantes da rede pública aprendem a velejar e participam de cursos náuticos. Na oficina de fibra de vidro, conhecemos o Caio. Ele tem 19 anos e está aprendendo a laminar barcos e pranchas. O Caio conta que os jovens aprendem uma profissão e recebem uma bolsa que faz diferença no orçamento da família. A mãe e o pai dele foram demitidos durante a pandemia. O isolamento social nunca foi uma opção. Os dois acabaram perdendo seus empregos, né, que são a fonte de renda da família. Mas óbvio que tem aquela parte do seguro, assim e tal, mas por conta disso, todo mundo lá em casa acabou ficando desempregado. E também, graças ao projeto, ajudou muito nesse quesito, porque tem de vez em quando que eles distribuem cestas básicas e estão sempre perguntando se a gente precisa de algo, né? Então, o projeto em si ajudou muito nesse quesito também. Conheço muitas pessoas, até amigo meu, bem próximo, que trabalhou um tempo com entregas para ajudar na renda de casa. Eu também já tentei fazer as entregas, né? Estou nessa ainda, procurando. Então, acredito que cada um teve que se virar de um jeito. A Anaeli tem 18 anos e está na oficina de capotaria, que ensina a costurar velas, toldos e capas. Entre um ponto e outro, ela relembra as dificuldades para conseguir estudar. Minha mãe é mãe solteira, tem 5 filhos, então foi complicado para ela comprar um telefone para mim, naquela época, que também tinha minha outra irmã que estudava na mesma escola do que eu. Aí foi tudo muito complicado, mas depois, no meio da pandemia, ela conseguiu comprar meu celular, eu consegui estudar, mas não foi tudo aquilo. E com os problemas com o ensino remoto e os prejuízos nos estudos, o sonho de entrar em uma faculdade vai ser adiado. Na parte do Enem também está sendo complicado, eu me planejei toda para fazer a prova, para ir para a faculdade. Desisti também, porque para saber das coisas, como que eu vou fazer uma coisa que eu não sei? E estudo em escola pública.
ficou bem pior. Na outra ponta de Niterói mora a Isabela. Ela tem 20 anos e conta que tem mantido o isolamento social com a família. Eu ia para a faculdade, eu saía de casa todos os dias, eu praticava exercício, estava sempre na rua e de repente fiquei trancada em casa por muito tempo, né? Já há mais de um ano. E a minha família também, todo mundo que mora comigo também tinha uma rotina fora de casa, de sair para estudar, trabalhar. A Isabela diz que sabe que faz parte de um grupo que pode realizar as atividades online e que consegue evitar a circulação nas ruas. Ela está estudando desenho industrial na Universidade Federal Fluminense e também está trabalhando, tudo remotamente. A minha faculdade se adaptou e está dando as aulas online, então mudou muito. Antes eu tinha as aulas presenciais, eu achava muito mais interessante, eu me envolvia muito mais e agora são atividades só pela internet, então não tenho mais os encontros com os colegas de grupo, é tudo meio isolado. E durante a pandemia eu consegui uma vaga com iniciação científica, então esse tem sido o meu trabalho. Já a Evelyn, de 21 anos, ainda tinha dúvidas sobre qual carreira seguir. Entre um bolo e outro e a necessidade de complementar a renda familiar, ela tomou uma decisão. Antes eu não sabia de fato o que eu iria fazer, né? Eu tinha um desejo de ser confeiteira, sendo que eu não sabia de fato se seria um hobby ou algo que iria me dar lucros. Por mais que estivemos na pandemia, consegui fazer um curso muito bom, profissional, e hoje em dia eu sou uma confeiteira e faço bolos, vendo doces, todo tipo de doce, kit de festa, tudo isso. Cada um tem a sua realidade, cada um tem as suas dificuldades dentro de casa. E acredito que cada um esteja fazendo o seu máximo e o possível para poder contribuir dentro e fora de casa também. Gente, eu confesso a vocês que eu fiquei bastante tocada com a fala dos jovens nas duas matérias, mas essa fala do Caio, né, quando ele diz que cada um tem suas dificuldades, cada um faz seu máximo para contribuir dentro e fora de casa, enfim, e você vê que isso indifere até da questão da classe social, apesar da dificuldade ser maior ou menor em cada realidade, né? Eu quero começar com você, Marcos, como é que a gente faz para garantir direitos nesse momento? Porque, de fato, a exceção, o distanciamento dos direitos intensifica demasiadamente, compromete demais o futuro dessa geração, né? Sombra de dúvidas. Como eu falei anteriormente, essa situação crítica que é agravada pelo contexto da pandemia, ela não é uma inovação na pandemia. A violação de direitos na população jovem já acontecia antes e tem sido combatida. São diferentes formas de violência, e a gente vê a manifestação disso em diferentes lugares do Brasil. Recentemente tivemos uma jovem, por exemplo, uma jovem morta com um bebê, e mais uma das várias cotidianas que acontecem. Então, o genocídio da juventude negra, violência instalada nas diferentes regiões do Brasil, os desafios de acesso à educação de qualidade, mas, obviamente, tudo isso tem sido agravado no período da pandemia. E, às vezes, parece que a gente tem uma percepção, né, diferente da realidade, como se alguns direitos básicos garantidos pela Constituição e reafirmados pelo Estatuto da Juventude fossem benefícios. Quer dizer, o direito à profissionalização, ao trabalho e à renda não é um benefício. Não é se deu certo é bom. É um direito da população jovem. Direito à educação de qualidade é um direito, não é um benefício. Então, existem, só no Estatuto da Juventude, 11 eixos de direitos prioritários para a população jovem. Isso é uma lei, a Lei 12.852 de 2013, que estabelece um pacto na sociedade brasileira para a promoção e a garantia de direitos da população jovem a partir do entendimento de jovens como sujeitos de direitos e como protagonistas também de uma perspectiva de presente e futuro melhor para a sociedade brasileira. Então, esse entendimento ele é muito importante. Isso tem sido objeto de trabalho do Conselho Nacional da Juventude, e a gente tem pautado fortemente o Estatuto da Juventude justamente para entender que ele é o parâmetro para a garantia dos direitos. Agora, nesse momento de pandemia, o como fazer, bom, primeiro é fundamental a gente se pautar sempre nas evidências. Por isso, iniciativas como essas aqui que estão representadas, o Observatório, a Agenda, as pesquisas que o Conselho Nacional da Juventude tem produzido são importantes. Agora, a gente precisa direcionar também a nossa fala aqui para os diferentes agentes da sociedade
que atuam na promoção e a garantia dos direitos da população jovem. Então, também direciono minha fala aqui aos municípios do Brasil que estão assistindo a gente aqui, aos gestores municipais de política para a juventude, aos gestores estaduais de política de juventude, aos conselhos de juventude, às organizações sociais, movimentos e coletivos, porque, sem sombra de dúvidas, num contexto com uma população de quase 50 milhões de pessoas, não vai ser um agente sozinho capaz de dar conta do desafio que a gente tem, ainda mais em um contexto, e essa é uma avaliação que o Conselho Nacional da Juventude faz, de desconstrução, de desmonte da política nacional de juventude, né? A gente vem, nas 2 últimas décadas, avançando com algumas conquistas importantes na ótica institucional, seja a própria criação do Conselho Nacional da Juventude, políticas importantes como ID Jovem, Projovem, iniciativas importantes como foi o Plano Juventude Viva, a Emenda Constitucional 65, que institui a palavra juventude, pela primeira vez juventude na Constituição, alterando o artigo 227 da Constituição, o próprio Estatuto da Juventude, mas de lá para cá, que a gente tem visto é uma desconstrução disso. E não à toa, a percepção de jovens ela é uma percepção de ausência do Estado para as respostas para as necessidades imediatas do presente e perspectivas de futuro. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão, diferenciar muito bem o que é benefício do que é direito e, no lugar de Conselho Nacional de Juventude, eu acho que é muito importante defender a participação social nesse momento, sobretudo não só no âmbito federal, mas nos estados e municípios, para que a gente consiga atender jovens em seus territórios, porque é nesse lugar que jovens vivem e é aí que a diversidade da juventude ela se expressa de uma maneira muito mais concreta. André, uma outra fala do Caio também na matéria o isolamento nunca foi uma opção, né? Os pais dele perderam a renda, muitos jovens da periferia perderam os pais, ou seja, realmente precisam sair à procura do sustento. O que dizer, né? Assim, porque realmente esse jovem precisa sair para trabalhar, está num transporte público muitas vezes lotado e aí também fica a pergunta, por que não me permitir em algum momento ter um momento de lazer, né? O que dizer para esse jovem, como trabalhar com esse jovem? Olha, Yasmin, aquilo que a gente falava já no bloco anterior, né? Essas desigualdades relacionadas à juventude, bem antes da pandemia, né? Se a gente pegar, por exemplo, essa necessidade de geração de renda, de busca por subsistência, né? Para a sua sobrevivência, a gente pegar o mundo do trabalho, que existe só isso já daria um programa sobre trabalho e juventude, né? A gente vai ver que os aspectos relacionados, por exemplo, aos direitos trabalhistas, a garantia e proteção social, que já vem sendo dilapidados ao longo de pelo menos alguns anos aí, pelo menos o início da década, né? Com forte influência aí de aspectos políticos, econômicos, né, de modelos de sociedade, afeta fundamentalmente a juventude e agora na pandemia isso se coloca de maneira assim, muito evidente, né? Se a gente pegar só a categoria dos entregadores de aplicativos, o estudo de AES apontou que 40% de entregadores ou de profissionais que atuam com aplicativos têm abaixo de 30 anos. Né? Isso diz muito, não só em função da luta e batalha que esses jovens precisam se inserir no mundo do trabalho de alguma maneira, mas também sobre o modelo de sociedade, o mundo do trabalho que tem se modificado, né? E, sobretudo, muitas vezes a falta de consciência do ponto de vista dos atores, dos agentes políticos, em relação ao papel do Estado na proteção social. Então, quando a gente está falando da juventude na pandemia e da juventude trabalhadora, e aí a gente falou dos entregadores, mas esse é um dado que é da própria Fiocruz, né? Dos 2 milhões de profissionais de saúde que estão na linha de frente da Covid-19, né? 8% desse contingente tem abaixo de 35 anos. Né? Se a gente pegar o universo de cuidadores e cuidadoras, que afetam muitas mulheres jovens, não só porque elas são responsáveis muitas vezes pelo cuidado no seu círculo familiar, mas também fazem disso profissão. E muitas vezes essas profissões, esses postos de trabalho, não têm a proteção garantida devida do ponto de vista tanto social trabalhista, como até, inclusive, da própria proteção em relação à exposição ao coronavírus. Né? Então, a gente está falando aqui de uma situação do mundo do trabalho da juventude bastante complexa. O que dizer para esses jovens? Né? Eu sempre tenho falado assim, acho que tem que olhar a nossa situação pessoal, né, a situação da juventude pessoal, tem que contar com os seus círculos ali nos territórios, né, muitos círculos de apoio, comunidades ali
que se apoiam, né, nos seus territórios, mas também tem que dimensionar isso do ponto de vista coletivo, e aí o tema da participação que o Marcos trouxe é fundamental, né? Ao invés da gente, a saúde mental, por exemplo, é um tema que está muito intenso, também antes da pandemia para a juventude, na pandemia se exacerba, né? E é óbvio que ela tem muitos fatores e gatilhos que são enormes e dialogam com diferentes campos e áreas de conhecimento, né? Mas eu digo, muitas vezes, a atribuição de que o problema é individual, né, quando, na verdade, ele tem também, sobretudo, fatores estruturais na condição da vida da juventude hoje, né, essa responsabilidade sobre si mesmo, e o fracasso também, que muitas vezes acontece, porque não encontra condições ali de prosperar, né, faz com que os jovens se sintam autorresponsáveis pelo seu próprio fracasso, quando, na verdade, tem a ver também com a dimensão estrutural das condições de vida e de saúde que não são colocadas. E tudo isso tem a ver muito com saúde, né? A gente não está falando só da saúde no aspecto da pandemia epidemiológica, está falando aqui de um conceito ampliado de saúde. Então, pensar trabalho, pensar educação, pensar sociabilidade, pensar cultura, né? Pensar os modos de vida da juventude, impactam diretamente em políticas de saúde. Então, para finalizar, pelo menos esse momento, eu acho que tem uma coisa para dizer fundamental para essa juventude. Olha, vamos nos organizar, né, no sentido da saída coletiva, né? Menos medicalização e mais participação, né? E ainda que, mesmo que a gente não encontre correspondência direta na luta política agora para transformar o seu momento histórico de viver a juventude, né? Mas a gente está fazendo aí, voltando ao tema que a Bruna trouxe, uma contribuição geracional para que os próximos jovens, né, possam ter melhores condições de vida. Então, acho que tem que ter uma coisa que é dimensionar de uma solidariedade, né, no sentido também de buscar transformar a sua vida pessoal nos seus círculos ali de suporte e de apoio, e exigir que as instituições públicas, que as políticas públicas, a sociedade civil, que já vem fazendo isso de maneira muito intensa, vinde aí o projeto que foi trazido na matéria, o GRAEL, né, estão garantindo os suportes que são possíveis para essas trajetórias juvenis. Aí é contar cada vez mais com mais aliados em torno dos direitos da juventude. E Rafael, a Naeli, ela comenta, né, que ficou um tempo ali precisando aguardar por um celular para poder assistir aulas e o quanto que isso está acontecendo com os jovens de periferia, mas a Isabela também comenta da dificuldade de, nesse momento que eles estão decidindo que profissão seguir, né, de repente tem um impacto da não socialização, de distanciamento e de ter que assistir às aulas remotamente, o que é um complicador, sem dúvida, né? Como motivar esse jovem? Porque realmente motivos para desistir, como você comentou dos dados no bloco anterior, não faltam, né? Pois é. A verdade é que a escola, na verdade, ela é um espaço de socialização, sobretudo, né? Ela não é só um local de ensino-aprendizado. Então, essa ausência dessa socialização dentro das escolas tem feito muita falta para esses jovens. Acho que isso é importante a gente destacar. E, na verdade, o que a gente tem é que esse distanciamento social, ele acaba fortalecendo as enormes diferenças que a gente tem entre as classes sociais. Então, você vê o caso dessa menina que não tinha nenhum dinheiro para comprar um celular, enquanto a gente tem, na verdade, pessoas de outras classes sociais que conseguem dispor de qualquer tecnologia necessária para poder assistir suas aulas. Então, acho que a grande preocupação que a gente tem que ter nesse momento é se o uso hoje dessas tecnologias, né, que estão dando apoio à educação, não estão, na verdade, sendo uma ferramenta para aumentar a desigualdade social e que vai se perpetuar, na verdade, pela geração inteira. Porque se hoje esta juventude não está tendo acesso adequado à educação, é possível que isso vá gerar um abismo social mais ali na frente, quando esses jovens forem procurar seus empregos, quando eles forem mais ou menos qualificados para poder trabalhar naquilo que eles escolherem trabalhar, e assim por diante. Então, é muito importante que a gente cuide hoje desses jovens para que a gente não tenha uma nova geração inteira de pessoas perpetuando as enormes disparidades sociais que a gente tem nesse país. Isso é uma questão que é hoje central para a gente poder debater. Assim como é uma questão central a gente debater também do ponto de vista da saúde, né? Entre aspas, chama assim, vitalidade desse jovem, né? Porque acaba que a gente também tem um discurso relativamente recorrente e que também precisa ser combatido por parte, inclusive, de especialistas, não necessariamente na área da saúde, de que talvez a questão do jovem na pandemia seja um problema menor comparado com os demais grupos, porque a gente observa hoje que os jovens morrem muito menos do que os adultos efetivos e os idosos.
E a gente está esquecendo, na verdade, que esses jovens eles podem até sobreviver mais, mas eles podem carregar pela vida adulta inteira deles certos tipos de sequelas ou comprometimentos físicos, né, e mentais em decorrência da pandemia. Então, eu estou falando, na verdade, de jovens que sobrevivem mais, mas a gente ainda discute muito pouco que tipo de sobrevida é essa. Um jovem que hoje, com 20 ou 24 anos, ele tem a Covid, e que por conta da Covid, embora sobreviva, ele tenha qualquer tipo de sequela neurológica, por exemplo, ou qualquer tipo de dificuldade respiratória crônica que seja gerada a partir da Covid, significa que esse jovem vai ter mais tempo de vida com comprometimento do que sem. E aí isso gera um impacto direto não só na qualidade de vida desse jovem, mas também na capacidade dele para o trabalho, para a socialização, para exercer qualquer atividade de vida diária que ele tenha, instrumental ou não. Então, falar um pouco dessa questão do impacto para o jovem, usando somente a questão da mortalidade ou somente a questão da internação, ela é um equívoco conceitual. E a gente ainda vê muitos profissionais da educação, inclusive, falando sobre isso para poder justificar o retorno imediato às atividades presenciais em sala de aula, sem sequer se debruçar sobre a questão que é o cuidado com a infraestrutura necessária para esse retorno e como é que vai se dar esse retorno pensando nos trajetos, porque esse aluno vai e volta, né, de casa, ele pode eventualmente contaminar pessoas dentro de casa, tem toda uma questão da organização do comércio, das atividades econômicas, para poder dar subsídio para essas atividades educacionais voltarem. Então, na verdade, não é simplesmente voltar para a escola, é tudo que tem no entorno e que não está sendo pensado. E aí você usar que o jovem morre pouco como critério para poder voltar subitamente, sem qualquer tipo de planejamento, é um equívoco mais grave do que você criar esse estigma em torno do jovem. A gente já está chegando no finalzinho do programa. Marcos, eu já vou passar para você poder fazer comentários aí sobre as falas anteriores, mas eu queria convidar você a começar trazendo a importância da participação do jovem, porque a gente está vendo um protagonismo da juventude em várias ações, principalmente nas periferias, que tem gerado resultados. Eu queria muito terminar o programa com essa perspectiva de fortalecimento dessas iniciativas, como a única, talvez, possível para um futuro minimamente resolvido para essa população tão grandiosa que a gente tem no Brasil de jovens, né? Sem sombra de dúvidas, é um fato que as juventudes tiveram participação ao longo da história do Brasil, nos mais diversos e importantes momentos para o país. Assim. E, mais uma vez, isso tem acontecido não só como protagonistas desses estados alarmantes, porque que revelam uma vulnerabilidade que precisa ser cuidada e tratada pela sociedade, pelo bem comum no presente e no futuro. Essa é uma relação até pragmática que a gente precisa entender, que o futuro das juventudes é o presente e o futuro comum de todas as pessoas, sobretudo considerando a dinâmica populacional que a gente está vivendo também. Então, a gente está em plena transição demográfica e num processo acentuado de envelhecimento. Então, essa janela de oportunidade, por mais que a garantia dos direitos, a proteção deva ser permanente, mas a janela de oportunidade que a gente tem de ativar o grande potencial coletivo, protegendo os direitos individuais e coletivos dessa geração, ela é muito curta, né? Em 2060, um em cada 4 brasileiros e brasileiras vai ter 65 anos ou mais. Então, a gente tem uma grande possibilidade agora e jovens passam pelo centro dessa agenda de desenvolvimento do nosso país, né? Essa é uma perspectiva que é muito importante. Mas não só protagonistas nesse sentido, seja geracional, desses indicadores desafiadores, mas jovens têm sido, mais uma vez, como foram em outros momentos da história, protagonistas da criação de soluções. Tem sido na defesa da educação, seja, por exemplo, no financiamento estudantil, no cuidado com o Exame Nacional do Ensino Médio, no cuidado para não retomar de qualquer maneira essa responsabilidade que o Rafael apresenta. Se a gente for olhar a disputa pública nesse sentido, ela tem sido cotidianamente protagonizada por jovens, né? Junto também de profissionais de educação, junto lá de Concede, de Undime, de pesquisadores, de institutos, mas protagonizada por jovens estudantes. Quando a gente fala também da criação de oportunidades nas comunidades, mediante a ausência do Estado, jovens e coletivos juvenis têm assumido também um lugar de protagonismo em diferentes
espaços, seja na arrecadação e na mobilização de alimentos frente ao aumento das pessoas passando fome no Brasil, quase 20 milhões de pessoas, seja na arrecadação, na doação, mobilização de EPI, na assistência de pessoas mais necessitadas. Isso não é uma percepção individual. Na verdade, as evidências apontam isso, a gente tem várias evidências, mas o próprio Conselho Nacional da Juventude, ano passado, lançou uma iniciativa chamada Juventudes contra o Corona, e que era justamente uma iniciativa para combater essa narrativa de uma ausência de resposta e participação da juventude. E nós chegamos, por meio das iniciativas que nós mapeamos em todo o Brasil, a encontrar mais de 2 milhões de jovens envolvidos direto ou indiretamente com ações de combate à Covid em diferentes espaços da sociedade. Então, o que revela, mais uma vez, que jovens têm, sim, sido protagonistas. Então, isso só reforça esse entendimento de que a participação social e a nossa própria democracia ela é construída e defendida por meio de jovens, com jovens, e a participação ela é fundamental para tudo isso, seja em espaços institucionais, como conselhos municipais, conselhos estaduais, o Conselho Nacional, em espaços de forças políticas partidárias, em coletivos, em movimentos sociais, nas igrejas, nas associações de bairro, mas é muito importante. E a avaliação que a gente faz no Conselho Nacional de Juventude, mais uma vez, é que, mediante a ausência do Estado, as respostas que a gente precisa para o presente e para o futuro, a sociedade civil pode cumprir um papel, inclusive, de influenciar, de cobrar, de acompanhar e fazer esse controle social, que também é um direito nosso, para que as políticas públicas sejam implementadas, não só as soluções também alternativas. Lembrando que, na própria pesquisa Juventude e a Pandemia, a gente traz já desde o ano passado a percepção de que jovens que estão amparados por alguma política pública, eu faço menção a uma direta, por exemplo, a lei da aprendizagem, esses e essas jovens se sentiram menos impactados na sua saúde mental, perderam menos renda, em média, interromperam menos os estudos. Então, isso só reforça o quanto que uma política pública ela é importante para a vida de um jovem, de uma jovem no Brasil, sobretudo aqueles e aquelas que mais precisam. E é possível a gente encontrar soluções que sejam efetivas para as necessidades que a gente tem nesse momento. Então, eu queria só encerrar minha fala aqui, principalmente nesse momento, né, Marcos? Como a gente precisa fazer isso, todos esses desafios que a gente mencionou também são potencializados por uma certa incerteza. Quer dizer, o futuro, o presente é muito incerto, a gente não tem um plano articulado ou uma comunicação articulada, quer dizer, tudo muito difuso, então isso gera insegurança, ansiedade, esse cansaço mental, emocional, que foi muito falado por jovens. Então, respondendo a uma pergunta que você fez, né, o como, mas também o que traz otimismo, os jovens já responderam isso também. Então, assim, na pesquisa Juventude da Pandemia, tem até uma verbalização que eu trouxe aqui. Eu vou te pedir para concluir que a gente já... Parece uma preocupação de jovens nesse sentido. Aspas, não queremos viver isso de novo. Queremos que vocês saibam como lidar com isso. E aí, quando a gente olha a resposta para essa pergunta, o que pode trazer otimismo para você em relação ao presente e futuro? 92%, quase a totalidade de jovens responde. Maior parte da população ser vacinada. Eu vou precisar te interromper, Marcos. Mil desculpas, eu realmente preciso te interromper, que a gente já ultrapassou bastante o tempo do programa, mas eu acho maravilhoso a gente finalizar o programa nesse caminho, pensando justamente em ouvir esses jovens, porque a solução vai sair daí, né? E eu acho que esse tema merece uma série de programas, né? Porque realmente é um universo, em cada uma das suas capilaridades, aí a gente pode discutir juventude e soluções para esse momento, que é a solução para o futuro do nosso país também. Me desculpa te interromper, Marcos. André, Rafael, muito obrigada, Marcos, pela participação de vocês. E a gente vai voltar a falar desse tema sem a mínima dúvida. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. A gente se vê na próxima semana. Até lá.